O livro de Números pinta um quadro vívido da jornada dos israelitas pelo deserto. É uma história de provisão divina, mas também de fraqueza humana. Repetidamente, os israelitas reclamaram contra Deus e seus líderes escolhidos, Moisés e Arão. Eles ansiavam pelos confortos do Egito e duvidavam da capacidade de Deus de cuidar deles. A jornada estava longe de ser fácil. O deserto era um lugar hostil e implacável. Alimentos e água eram escassos. Os israelitas frequentemente se sentiam perdidos e com medo. Em seu medo e incerteza, eles se voltaram contra as mesmas pessoas que Deus havia escolhido para guiá-los à terra prometida. Uma das instâncias mais dramáticas de rebelião é a história de Corá, Datã e Abirão. Esses homens desafiaram a autoridade de Moisés e Arão, questionando a escolha de líderes por Deus. Sua rebelião teve consequências terríveis, demonstrando a seriedade de desafiar a ordem estabelecida por Deus. A história da rebelião de Corá é um lembrete severo da importância de confiar no plano de Deus. Ela nos ensina sobre os perigos do orgulho e a importância de nos submetermos à vontade divina. Esta história, embora antiga, contém lições valiosas para nós hoje. Imagine a cena. Os israelitas acabavam de escapar de séculos de escravidão no Egito. Deus, através de Moisés, havia aberto o Mar Vermelho. Eles estavam finalmente livres. Seus corações estavam cheios de esperança por uma nova vida em uma nova terra. Uma terra onde manava leite e mel. Deus os havia prometido esta terra, e eles estavam a caminho. Mas a jornada era longa, o deserto era vasto, e o sol queimava impiedosamente. Alimentos e água tornaram-se escassos. Os israelitas começaram a murmurar, reclamando da falta de comida e água. Eles até reclamaram do maná, o pão do céu que Deus fornecia diariamente. A vida no deserto era um contraste gritante com o conforto relativo que eles haviam conhecido, mesmo como escravos no Egito. Suas lembranças das dificuldades desapareceram. Eles ansiavam pelos tachos de carne do Egito, esquecendo a crueldade e a opressão que haviam sofrido. Começaram a duvidar da bondade de Deus. Questionando a liderança de Moisés, eles permitiram que o medo e a incerteza ofuscassem sua fé. Este período de peregrinação foi um teste de fé, um tempo de refinamento, um tempo para aprender a depender de Deus. Infelizmente, muitos deles falharam no teste. Em vez de se voltarem para Deus, eles se voltaram uns contra os outros e contra seus líderes escolhidos. Entre os israelitas, havia homens que ocupavam posições de autoridade. Corá era um deles. Ele era um levita, descendente de Levi, e era responsável pelos cuidados do tabernáculo. Datã e Abirão eram rubenitas, descendentes do filho primogênito de Jacó. Eles sentiam que sua linhagem lhes dava direito à liderança. Esses homens observavam Moisés tomar decisões e ouviam as queixas do povo. Eles começaram a questionar a autoridade de Moisés. Por que Moisés deveria ser o líder? Eles sussurravam entre si. Não somos nós também o povo de Deus? Eles permitiram que o ciúme e o orgulho criassem raízes em seus corações. Esqueceram que Moisés foi escolhido por Deus. Ignoraram os milagres que haviam testemunhado e o fato de que Moisés os havia libertado da escravidão. Corá, Datã e Abirão começaram a reunir seguidores, espalhando sua mensagem de descontentamento. Eles semearam sementes de rebelião entre os israelitas, pintando um quadro de um tipo diferente de liderança onde eles estavam no controle. Sua rebelião não era apenas contra Moisés, mas contra a ordem escolhida por Deus. Eles estavam desafiando a autoridade de Deus e seu plano para seu povo. Eles estavam se colocando em oposição ao próprio Deus. A rebelião se inicia um desafio à autoridade divina. Chegou o dia em que Corá, Datã e Abirão decidiram confrontar Moisés. Eles reuniram 250 homens proeminentes da comunidade, homens de posição e influência. Juntos, eles se aproximaram de Moisés e Arão em uma demonstração pública de desafio. Vocês foram longe demais, eles acusaram. Toda a congregação é santa, cada um deles, e o Senhor está entre eles. Por que então vocês se exaltam acima da Assembleia do Senhor?
Suas palavras foram um desafio direto à autoridade de Moisés. Eles o estavam acusando de tomar um poder que não lhe pertencia. Eles estavam exigindo igualdade sem reconhecer o chamado específico de Deus na vida de Moisés. E Moisés ficou surpreso com a audácia deles. Ele se prostrou diante do Senhor buscando orientação. Ele sabia que aquilo não era apenas um ataque pessoal, mas um ataque direto à soberania de Deus. Moisés respondeu aos rebeldes, não com raiva, mas com um chamado à submissão ao julgamento de Deus. Ele propôs um teste. Ele os instruiu a trazer incensários cheios de incenso e se colocarem diante do Senhor. O Senhor mostrará quem é seu, declarou ele. A terra se abre, uma demonstração do julgamento divino. No dia seguinte, Corá e seus seguidores se reuniram diante do tabernáculo, com seus incensários cheios de incenso aceso. Uma multidão de israelitas observava, sua expectativa aumentando. Este era o momento da verdade. Deus vindicaria Moisés ou o puniria por sua arrogância percebida? Enquanto a fumaça do incenso subia, o chão sob Corá, Datã e Abirão começou a tremer. A terra se abriu, criando um abismo profundo. A terra os engoliu inteiros, junto com suas famílias e todas as suas posses. Seus gritos foram interrompidos quando a terra se fechou sobre eles, não deixando vestígios de sua rebelião. Aqueles que haviam se aliado a Corá assistiram horrorizados, enquanto a terra consumia seu líder e seus apoiadores. A terra tremeu como uma fera furiosa, uma manifestação visível da ira de Deus. Foi uma visão aterrorizante, um lembrete severo de que Deus não deve ser desafiado. Este evento dramático enviou uma mensagem clara: a rebelião contra a autoridade escolhida por Deus não seria tolerada.